Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria estarmos juntos para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Que bênção, que alegria retornarmos para meditarmos em temas tão pertinentes, oportunos, atuais, importantes para a igreja e para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos ainda na sequência estudando esta revista, Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje nós estaremos meditando sobre o seguinte tema: a sutileza da espiritualidade holística. Você já ouviu falar a respeito? O que é? Sim? Não? Nós vamos falar a respeito disso. Mas antes de entrarmos na lição propriamente dita, me permita aqui dirigir a Deus uma palavra de oração em gratidão pelos nossos pastores, pela nossa igreja, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes e a Igreja Evangélica Canaã, agradecendo também a Deus pelos ministérios exercidos pela igreja, muito bem executados, com muito afinco e dedicação por nossos queridos, amados irmãos obreiros e ministros na obra do Senhor. E pela sua vida também, pela sua família, grato pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor nos concede de estarmos debruçados sobre a tua palavra e poder aprender um pouco mais da mesma. Eu peço neste momento, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos guie por esta lição, nos ilumine naquilo e nos direcione naquilo que devemos falar, que tudo seja feito para a edificação, para a honra e glória do teu nome. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã, a sua casa, a sua família, sonhos e projetos. Abençoe a nossa Igreja Evangélica Canaã, a Igreja Evangélica Canaã. Abençoe os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes e todo o corpo ministerial da igreja aqui. Abençoa também as muitas igrejas, irmãos de outras denominações que nos acompanham, que estão conosco, que nos visitam aqui presencialmente nos cultos e que estão conosco também neste trabalho da Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Enfim, abençoa o teu povo, nos abençoe, é o que te pedimos e desde já agradecemos, crendo na bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então, hoje estaremos meditando sobre o tema a sutileza da espiritualidade holística. O texto áureo, o que rege a nossa lição hoje, é o texto de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso de número 6. Eu tenho certeza que você conhece de cor este texto. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repetindo, João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto muito desta versão de Almeida, Revista e Corrigida, que diz: ninguém vem ao Pai. É como o caminho, a verdade e a vida, convidando-nos e dizendo-nos: vem para o Pai. Através deste caminho, desta verdade e desta vida, vem. Louvado seja Deus. A verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Jesus Cristo deve ser considerada falsa e, portanto,
rejeitada, uma vez que a Bíblia diz que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Jesus Cristo. E a espiritualidade holística, ela tira a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, é uma espiritualidade não cristocêntrica. A nossa fé, ela é cristocêntrica, bibliocêntrica. Entendeu? Firmada na palavra, tendo como centro da nossa fé, o ponto central da nossa fé, a pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá. A leitura bíblica em classe está também no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 4, 5 e 6. Apenas 3 versículos. Diz assim: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Os objetivos desta lição: conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística, explicar a espiritualidade humana e a necessidade de expressão desta espiritualidade e mostrar a contrariedade bíblica a respeito desta tal espiritualidade holística. Amém? Vamos à introdução. Nesta lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, denominada holismo, passou a ganhar um grande espaço na sociedade, fundamentada principalmente em princípios extraídos de religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade ou espiritualidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e intelectuais e artistas, enfim, pessoas influentes em todo o mundo. E está também flertando com muitos segmentos ditos cristãos. E, de certa forma, tenta infiltrar-se na igreja evangélica, na igreja cristã evangélica. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo discurso globalista, pluralista, ecumênico, sobretudo espiritualista, em nome de uma espiritualidade saudável. Nós vamos ver bastante a respeito disso. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, está sendo negada por essa pseudo-espiritualidade cristã, ou nova espiritualidade cristã. Em lugar da cruz de Cristo, da centralidade da pessoa de Cristo, ergueu-se um altar, por exemplo, à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Tirar de foco a Jesus Cristo. Tirar do centro da pregação e da espiritualidade cristã e da experiência da religiosidade cristã, evangélica ou católica que seja, tirar a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. É mudar o foco, é chamar a atenção para outras coisas. Tá? É basicamente isso. A palavra-chave desse primeiro tópico que nós iniciaremos aqui agora é espiritualidade. Vamos lá então. O fenômeno religioso
a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6 que lemos. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, por exemplo, isso em Atos, capítulo 17, em Atenas, na capital da Grécia, ele observa que os atenienses eram muito dados à religiosidade. E haviam muitos altares a divindades das mais variadas e cultuadas e adoradas não só pelos gregos atenienses, como por outras pessoas de outras localidades, mas o apóstolo Paulo observa ali um altar a um Deus desconhecido. E ele, se dirigindo aos atenienses, ele faz a seguinte declaração e ele deixa a seguinte expressão: percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Há no ser humano essa necessidade pelo espiritual. Há esse desejo pelo espiritual. Há essa busca pela religiosidade e pela espiritualidade. Vamos continuar aqui. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Como um todo. Senão, como você explica uma pessoa lá nos confins das savanas africanas, ou lá no Outback, nos desertos áridos da Austrália, nas selvas amazônicas, uma pessoa ou uma tribo, pessoas que nunca tiveram contato com o dito mundo civilizado e tem uma consciência religiosa, de se curvar perante o sol e adorá-lo como uma divindade, de prostrar-se diante da lua e adorá-la como uma divindade, a prostrar-se diante do fogo e declará-lo o seu Deus. Isso está presente na essência do ser humano, é inerente ao ser humano. E por quê? E por quê? Porque Deus plantou em cada ser humano o desejo por Deus, pelo céu, pela adoração a Deus, pela busca do Deus, como diz a Bíblia, eterno, imortal, invisível, mas real. Um velho pregador dizia que dentro de cada ser humano existe um vazio que é do tamanho exato de Deus. E nada, nem ninguém que seja colocado nesse espaço será suficiente para supri-lo, para saná-lo. Por isso que todo ser humano ele nasce com essa coisa de buscar o transcendente, o espiritual, o sobrenatural, buscar uma divindade. É a falta e a ausência de Deus ali, do Deus verdadeiro. Continuando aqui, assim como Davi registra em Salmo 42, verso 1, olha que coisa extraordinária, como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Há um desejo no ser humano, um vazio a ser preenchido por Deus, o verdadeiro Deus na vida do ser humano. Tem um livro muito interessante que é o Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque. Ele fala, toma como base ali quando Melquisedeque, sacerdote de Salém, tem um encontro com Abraão, ou Abraão tem um encontro com Melquisedeque, e ele se prostra, adora e ali entrega o dízimo a Melquisedeque,
ele usa esta figura do Melquisedeque para falar dessa coisa que o Paulo fala aos atenienses, do Deus desconhecido. Nós que tivemos o encontro com Deus, com Jesus Cristo, temos a oportunidade de, a partir desta brecha que Deus permitiu existir em todo ser humano, para introduzirmos a semente do Evangelho. É como se aproximar para alguém que adora o fogo, que adora o sol, que adora a lua e mostrar-lhe que, na verdade, todas estas coisas foram criadas pelo único e verdadeiro Deus. Me permita citar aqui, provavelmente você já ouviu, mas algumas pessoas se reuniram em certa oportunidade e buscando para si uma divindade. E alguém diz assim: se for para adorar, eu quero adorar e servir aquele que é forte. E alguém diz: então devemos adorar o ferro e ter o ferro como nosso Deus. Mas alguém disse: mas o ferro não é mais forte do que o fogo, porque o fogo derrete o ferro. E alguém disse, então, vamos adorar o fogo. Mas alguém disse, o fogo é forte, mas a água é mais forte do que o fogo, porque a água apaga o fogo. Então alguém diz, adoremos a água, mas a água diz, eu não sou mais forte. Mais forte é o sol, que quando brilha, aquece, faz com que eu evapore. Então adoremos o sol. Alguém disse não, mas as nuvens são mais fortes do que o sol, porque as nuvens vêm e encobrem o sol e ele fica ali escondido. Alguém disse então, adoremos as nuvens, mas alguém disse, não, as nuvens não, porque o vento é mais forte, porque quando ele sopra impetuoso, ele leva as nuvens para longe. O vento é mais forte. Adoremos, pois, o vento. Mas alguém disse, não, o vento não é mais forte do que a montanha, porque quando o vento se debate, ele tem um encontro com a montanha, ele se divide, ele se reparte. Então, a montanha é mais forte do que o vento. Então, alguém diz, não, a montanha não é mais forte do que o homem, porque o homem, com a sua tecnologia e as suas invenções, abre um caminho por meio da montanha, alcança o seu cume e conquista o lugar mais alto. O homem deve ser adorado. Mas alguém disse, não, o homem não é mais forte é a morte, que ceifa a vida do homem e ele deixa de existir. E alguém então diz, adoremos, pois, a morte, porque ela é mais forte. Mas alguém se lembra do Nazareno, daquele que morreu e ressuscitou e diz, a morte não é mais forte. Mais forte é Jesus Cristo, porque ele venceu a morte e é o único que pode dizer, sou eu mesmo que fui morto, mas eis que estou vivo e vivo para sempre. Louvado seja Deus. Nós temos a oportunidade de lançar a semente da salvação, o germen de justiça, Jesus Cristo, e apresentá-lo a todas as pessoas que ainda não conheceram aquele que os atenienses chamavam de o Deus desconhecido. Essa noção, essa necessidade pelo espiritual está em todo ser humano. E nós temos as ferramentas necessárias, ou a ferramenta necessária para alcançar povos, tribos, línguas e nações, a palavra de Deus. Vamos continuar aqui. O tempo urge e precisamos concluir a nossa lição. Continuando naquilo que estamos falando, nisto que estamos falando, que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração. E aí é que está a maravilha da coisa.
Nosso Deus não é um objeto de adoração. Ele é Deus verdadeiro. Aleluia. E nós, os seus adoradores. É um fenômeno presente em todas as criaturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia de forma especial, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar adorar deuses falsos. E para você compreender melhor isso que eu estou dizendo, leia depois, pegue a sua Bíblia e leia os seguintes textos: 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, João, capítulo 3, verso 16 e verso 17. O homem acaba por buscar e adorar falsos deuses por não conhecer o Deus verdadeiro. E nós temos a ferramenta necessária, as ferramentas necessárias para apresentar o Deus verdadeiro a todas as pessoas. Nós temos a obrigação, nós temos o ide do Senhor que pesa sobre nós, dizendo: ide e pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho a toda a criatura. O ser humano precisa de Deus. Não descobriu, na maioria deles, não descobriu que precisa de Deus. E nós temos a oportunidade de mostrar para eles que eles não apenas precisam, mas que ele está à disposição, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda falando sobre Paulo em Atenas, enquanto Paulo esperava em Atenas os seus discípulos, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo aquela cidade tão entregue à idolatria. Atos 17, verso 16. É justamente nessa carência espiritual, eu estou fechando tudo aquilo que eu disse até agora. É justamente nessa carência espiritual que nós devemos entrar com a palavra de Deus e preencher os anseios mais profundos que a humanidade tem de Deus e que é tão enganada pelo diabo. Você é um pregador, um potencial evangelista. Você é um potencial ganhador de almas. Louvado seja Deus. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo e pregando a palavra, lançando a boa semente aos montões para ganhar almas e mais almas para o reino de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Chegamos ao final deste primeiro tópico e a síntese do mesmo é: o fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano em busca pelo sagrado. Em busca pelo sagrado. Mas, pastor, vamos falar dessa coisa da holística que o senhor disse no título da lição? Vamos falar, estamos chegando lá. Segundo tópico: a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Além dessa coisa da necessidade que o ser humano tem pelo espiritual, há também a necessidade de expressar essa espiritualidade. É isso que vamos falar. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião dos cananeus, que adoravam a Baal e a Azera como seus deuses principais. Confira, você já ouviu falar sobre Baal, sobre os postes ídolos, Azera, em 1 de Reis, capítulo 18, verso 19. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, certamente você já ouviu falar de todo o panteão de divindades egípcias
e também deve ter ouvido como todas elas foram envergonhadas pelo Deus verdadeiro, o grande eu sou. Êxodo capítulo 12, verso de número 12. Na Babilônia se adorava Merodach. Leia Jeremias capítulo 50, verso de número 2. A lista é extensa. Você vai procurar e encontrar nas páginas da Bíblia Moloque, tá? E outros tantos. Contudo, convém dizer que mudam os nomes, a forma, a maneira como essas entidades eram e são adoradas, porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração aos falsos deuses. Continua a mesma coisa. Você acha que mudou alguma coisa? Por exemplo, o culto a Moloque descrito na Bíblia, onde crianças eram sacrificadas. Você acha que mudou? Você acha que não acontece? Baal, o deus da fertilidade, onde primícias eram oferecidas e sacrifícios oferecidos para que houvesse uma boa colheita. Você acha que mudou? Muda o nome, muda a forma, mas continua no erro, adorando aquele que não é Deus. O misticismo oriental, segundo tópico. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está presente nas universidades, nos cinemas, com filmes até de grande sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive alguns são best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Está sendo introduzido. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que as antigas crenças e práticas orientais redivivas e recicladas. É uma mistura de crenças orientais, do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, tudo numa panela só, e a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. A Bíblia fala isso, pastor? Fala. Romanos 16, 18. Vamos ler Romanos 16, capítulo 16, verso 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples, ou dos simples. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Tá? É um caldeirão religioso que busca tirar, já dissemos isso no início, a centralidade da espiritualidade da pessoa de Cristo. Tá? Mais especificamente, o termo holismo origina-se do grego holos, que significa todo, tá? No século, isso remonta a tempos antigos. No século VI antes de Cristo, o filósofo Heráclito de Éfeso já dizia o seguinte: a parte é diferente do todo, mas também o mesmo que o todo. A essência é o todo e a parte. É tudo Deus, é tudo divindade, é
tudo, um conjunto de coisas. Então não há um único Deus, um único Salvador. Não. Tá? O que é o pensamento holístico? É a visão. A visão holística considera o todo, não sendo a única, não se contrapondo a nenhuma outra ideia. Você está conseguindo acompanhar? Ela uniu o homem à natureza, um conjunto associado, e por isso acredita o pensamento holístico que agredir a natureza é agredir o homem, que agredir o homem é agredir a natureza. Todas as bandeiras levantadas para um bem comum fazem parte do pensamento holístico, da visão holística. O paradigma holístico, ecológico holístico, emerge cada vez mais como uma nova forma de compreender o mundo, uma nova realidade científica e social. As bases holísticas e o novo paradigma desta espiritualidade holística postula, crê, prega que o ser humano não pode ser explicado por suas distintas dimensões. Ele é uma parte do todo. É necessário uma visão do conjunto, de todo o indivisível, incluindo o meio ambiente ao nosso redor, o planeta Terra, o cosmos, a Terra, a vida, a humanidade. Tudo. Não tem um Deus, não tem uma divindade, não tem um Salvador. Tá? Eu acredito que você esteja conseguindo perceber esse perigo. É aquela coisa do todos os caminhos levam a Deus. Não é só Jesus Cristo, são todos os caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Olha, de certa forma, eu até que concordo que todos os caminhos levam a Deus. A grande questão passa a ser: eu encontrarei a Deus quando e em que circunstância? Porque se eu entrar, se eu viver, se eu assumir, se eu determinar é esquisito, mas tá tudo bem, se eu entendo que Jesus Cristo é o único caminho, o verdadeiro caminho e a vida, eu terei um encontro com Deus para a salvação eterna. E eu encontrarei com Deus, escatologicamente falando, no tribunal de Cristo, que é o julgamento para galardão e não para condenação. Mas se eu escolher outros tantos caminhos, o encontro com Deus será no grande trono branco ou no dia do juízo final. Eu te faço a pergunta: em que momento, em que circunstância você quer estar diante de Deus? No tribunal de Cristo para galardão? Ou no grande trono branco, no dia do julgamento, do juízo final, onde estarão todos aqueles que não tiveram o seu nome encontrado no livro da vida? Porque a salvação é para aquele que crê e confessa que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Bom, chegamos aqui ao final desse tópico e a síntese é: o antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Todo mundo quer mostrar a sua espiritualidade. O interessante também, vale a pena pontuar aqui, é que para muita gente essa espiritualidade cristã, evangélica e pentecostal é coisa retrógrada, é coisa de gente sem cultura. Então, para ser assim cool, para ser aceito, para fazer parte da turma, eu tenho que manifestar ou exteriorizar ou estereotipar uma espiritualidade moderninha. Sigamos então com a nossa lição. Terceiro tópico:
o fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal. Esse é o primeiro ponto. Não há um Deus pessoal. A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, o todo. Tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem, a natureza são uma coisa só. Uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal. Já falei a respeito disso. Estamos sendo enfáticos, contundentes. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Uma força cósmica. Uma orquestração universal. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, ou um xamã, os nomes são diferentes para uma mesma entidade. Tudo isso não passa de uma força cósmica, universal. Uma velha heresia com um novo formato e uma nova roupagem. Vamos ler Colossenses capítulo 2, verso 8. Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Jesus Cristo. Se tira a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, não serve. Repito, porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Continuando aqui, o comentarista recomenda a leitura também de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Faça a leitura desse texto na sua casa. Não há uma verdade factual. Não há um fato verdadeiro. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade. Tá? Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, para essa espiritualidade holística, ele não é a verdade, é uma verdade. Ele não é o caminho, ele é um caminho. Ele não é a vida, ele é uma entre várias que eu posso escolher. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. Tudo é permitido. A expressão de Jesus Cristo, eu sou, a verdade, em João 14, 6, e a expressão de João 8, 32, e conhecereis a verdade, não é considerada verdadeira para os adeptos desta espiritualidade holística. Porque são muitas verdades. Que verdade? Conhecer que verdade? A sua verdade, o seu conceito de verdade é diferente do meu. Então, o seu não está errado, mas o meu também não. É apenas a sua verdade, não é a minha. Vamos lá. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, em 2 Coríntios 13, 8, não faz sentido também. Também não faz sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões,
pois todas são igualmente formas válidas de expressar a sua espiritualidade. Chegamos ao final desse terceiro tópico. A síntese desse terceiro tópico, então, é a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade absoluta são fundamentos da espiritualidade holística. Tudo é Deus, tudo é verdade, tudo pode, tudo é permitido. Afinal, todos os caminhos levam a Deus ou aos deuses. Percebe a sutileza, tirando a centralidade da pessoa de Jesus Cristo e da salvação a partir do sangue de Jesus Cristo? É mais ou menos assim, só para você entender, vou te dar um exemplo aqui. Golias desafiando o povo de Deus lá, na guerra entre filisteus e israelitas. Quando ele afronta o povo de Deus, ele não faz alusão a Deus. Ele diz, vocês não são servos de Saul? Ele tira Deus da história. E as pessoas ficam com medo, porque os israelitas ficam com medo, porque, afinal de contas, eles são apenas servos de Saul. Não tem um Deus acima de tudo e de todos. Vamos continuar aqui. Último tópico, a espiritualidade holística e a Bíblia. Primeiro, o problema do pecado. O holismo ou a espiritualidade holística comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, que é o pecado. O pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Nada é pecado. Quem define o que é pecado? A tua verdade, a verdade da Bíblia, é apenas uma verdade. Relativiza o problema do pecado e relativiza as Escrituras. Vamos lá. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler aqui a leitura indicada pelo comentarista. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por que o engano do pecado endurece? Porque, vamos confessar aqui, irmão, o pecado é prazeroso. E aí, por querer mais deste prazer, é muito conveniente que eu acredite que não há essa verdade absoluta que condena o pecado, eu o relativizo e aí eu nego a verdade da nocividade do pecado e que o pecado faz separação entre Deus e os homens, e aí o coração do homem já naturalmente inclinado para a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, está inclinado às coisas da carne e do pecado. E aí eu endureço o coração para aquelas coisas que são de Deus. É por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce cada dia o fascínio por novas formas de espiritualidade. Dentre elas, esta que estamos estudando. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente entre as que se apresentam, por isso está tão à moda. Seguindo aqui, um salvador pessoal, como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco. Segundo a espiritualidade holística, se não há um Deus,
não há um Salvador pessoal. Se não há um Deus pessoal, não há um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. No novo conceito de espiritualidade, não há um único Deus, portanto, não há um Salvador. O homem é seu próprio Deus. Em alguns casos, me perdoem aqui, o Estado é um Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador. 1 Timóteo 4,10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Cristo é descartado, é desnecessário nessa espiritualidade. Vamos ler Atos 4, verso 12. Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas eles querem descartar essa verdade. E ainda, ao entrarem em contato com espíritos enganadores, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa, não sabendo que estão sendo enganados, manipulados por espíritos enganadores. 1 Coríntios 10, 20. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Você, crente em Jesus Cristo, não deve participar, comungar dessas coisas, pactuar com essas coisas. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé todas as pessoas que entram por este caminho. Cuidado, irmão, irmã. Atos, capítulo 2, verso 38, vamos ler aqui. Atos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É só em Jesus Cristo. Você que me ouve, que não entregou sua vida a Jesus e que acredita nessas doutrinas de demônios, segundo o que diz a Bíblia, não são palavras minhas. Só há um nome pelo qual nós seremos e somos salvos. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E pela fé se crê e com a boca se confessa para a salvação. Você luta contra o pecado, você rejeita algumas práticas na sua vida, você não concorda com algumas coisas, você sente que há algo fora do lugar e que há um vazio dentro de você. Você precisa de Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Chegamos ao final do tópico de número 4 e a síntese é: a realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Tem um vazio dentro de você,
que é do tamanho exato de Deus. E nada, nem o todo proposto por essa espiritualidade moderna, descolada, nem a grandeza do universo todo é capaz de preenchê-la. Só Deus, só em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A conclusão, então, é a seguinte: vimos que a nova espiritualidade, ou a espiritualidade holística, é uma forma de expressão de panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com forças da natureza, forças cósmicas, energias do universo e conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa espiritualidade. Ele não faz parte dessa espiritualidade. Ao negar a Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã, rejeita a salvação e o Salvador. Essa espiritualidade pagã promove falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, não prega a fé, nem tampouco a conversão e nem tampouco o arrependimento. Portanto, deve ser rejeitada. Rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas modalidades de espiritualidade que seduzem os incautos e impressionam as vidas de quem impressionam e aprisionam as vidas daqueles que não conhecem a Jesus. Não se esqueça, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. Então nós te esperamos aqui na próxima semana para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, com cada um de nós e todos juntos digamos amém. Até a próxima, permitindo Deus.